A Coimbra Coletiva está em alta voz todas as semanas com um olhar pela cidade. Bem-vindos e bem-vindas à primeira emissão deste podcast que se debruça sobre problemas, soluções e propostas para pensar a cidade e usufruir do muito que por aqui acontece. Este é um projeto da Coimbra Coletiva, uma revista digital que quer contribuir para uma cidade melhor, mais inclusiva e com mais oportunidades. O podcast é uma montra do que a revista faz, por isso todas as histórias que por aqui passam estão mais desenvolvidas em coimbracoletiva.pt. Em destaque nesta semana, uma reportagem sobre acessibilidades e a descoberta de um laboratório de renome internacional que fechou portas há 50 anos. Além disso, claro, também há propostas para os próximos dias em Coimbra. Mas para abrir, a pergunta óbvia: porquê? Porquê um podcast de Filipa Queiroz? Porquê um podcast para a Coimbra Coletiva? Existem várias formas de contribuir e de fazer parte desta nossa Coimbra Coletiva, de apoiar o nosso trabalho de jornalismo de soluções, e não é apenas através de donativos, de financiamento, que também é muito importante, mas é também através de comentários, de sugestões, de ideias, de parcerias, voluntariado e trabalho pro bono. Este podcast foi-nos proposto como um desses contributos que consideramos de imediato que seria um excelente bónus para os nossos seguidores. Já tínhamos podcasts vídeo de entrevistas, disponíveis também no Spotify, mas este registro que permite aos nossos leitores e seguidores ouvirem as nossas novidades em alta voz, narradas por ti, Silvio, pareceu-nos um caminho obviamente mais do que feliz e alinhado com as tendências atuais de comunicação. Pitar as nossas histórias com sons e abrir a nossa redação ainda mais à comunidade, partilhando a nossa experiência de trabalho enquanto jornalistas, as nossas impressões e desafios, assim, de viva voz, acho que permite também toda uma nova experiência aos leitores. Portanto, a ideia não é fazer spoiler, mas sim um conjunto de pequenos teasers, chamemos-lhes assim, que levem as pessoas à coimbracoletiva.pt. Sim, a ideia não é contar a história toda, mas é despertar os sentidos, aguçar a curiosidade sobre os temas que tratamos, contar o outro lado da história, destas histórias que nós contamos, estes lugares que descobrimos, este escrutínio também que fazemos a nível da política local, de tudo aquilo que acontece na cidade e que publicamos diariamente no site e partilhamos nas redes sociais. É um aperitivo e esperemos que gostem. Filipa Queiroz é a diretora da Coimbra Coletiva. A maior parte das pessoas associa as vertentes tecnológicas às engenharias ou à informática, mas a verdade é que um dos contributos mais relevantes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra durante o Estado Novo teve uma matriz tecnológica. Foi um laboratório de renome internacional, dirigido por um cientista reconhecido em todo o mundo, mas que continua um segredo por descobrir. O Rafael Vieira foi à descoberta do primeiro laboratório de fonética experimental do nosso país, que foi criado nas Letras de Coimbra em 1936. Mais do que uma descoberta, foi um encontro feliz. O trabalho de redescoberta foi do investigador Quintino Lopes, da Universidade de Évora. Eu li um artigo em que apresentava o livro que escreveu dedicado ao Laboratório de Fonética Experimental e ao seu fundador, Armando Lacerda. Eu fiquei fascinado. Desconhecia de todo a existência deste laboratório e percorri logo os passos que conduzem a esta curiosidade de jornalista. Ou seja, eu comprei o livro, contactei o investigador e o Quintino foi logo muito amável e prestável. Prontificou-se a conduzir-me numa visita ao local onde funcionou o laboratório. Funcionou ali de 51 a 79. No piso 2 da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu acredito que o investigador quis logo partilhar o fascínio que ele próprio sentiu quando descobriu Armando Lacerda.
Armando de Lacerda ele foi um cientista de vanguarda, era um foneticista e inventor. Ele veio para Coimbra propositadamente para instalar este que foi o primeiro laboratório de fonética experimental do país. Tinha estagiado, ele estudou no Porto, estagiou na Alemanha e veio para cá diretamente, a pedido do então diretor da Faculdade de Letras. Ele era olhado com alguma desconfiança pelos académicos, porque imaginemos, ele era visualizemos isto, ele era um técnico de bata branca no meio de gente das letras. Ele era uma curiosidade. E as cabeças da fonética da altura, eles transcreviam os sons. Armando de Lacerda gravava e registava. Era algo mesmo muito à frente do seu tempo. Daí que tenha despertado o interesse mundial e tenha colocado Coimbra no topo desta área de conhecimento. E porquê é que este espólio não está mais divulgado? Esta é uma boa pergunta e eu também a coloquei na altura. A resposta não é definitiva, de todo. Quando o laboratório é fechado, em 79, o espólio é disperso. Alguns destes equipamentos vão para um recém-inaugurado laboratório de fonética em Lisboa. Alguns ficam em depósito aqui no Museu das Ciências. Há um espólio bibliográfico e algum acervo na Faculdade de Letras, aqui em Coimbra. Mas também elementos que estão dispersos em Harvard ou Madison e outros locais. Mas há muita coisa que desapareceu de todo, como as gravações dos falares portugueses, o levantamento que ele conduziu pelo Alentejo e Algarve. O que é curioso é que, por vezes, aqui na Faculdade de Letras descobrem mais caixas com material do laboratório, perdidos, assim, nos muitos depósitos que há espalhados na faculdade. Quintino Lopes disse-me há algumas semanas que foi recentemente aprovado um financiamento da FCT para um projeto que candidatou. E isto vai permitir que este espólio seja trabalhado de forma condigna, catalogado, inventariado e talvez trabalhar um pequeno núcleo museológico dedicado a esta memória de Armando de Lacerda, que de facto é extraordinário e merece uma boa descoberta. Uma reportagem de Rafael Vieira sobre o trabalho de excelência que durante décadas foi feito em Coimbra, no campo da fonética experimental, e também sobre o cientista que se tornou uma referência internacional nesta área, Armando de Lacerda. Para ler em coimbracoletiva.pt. Existe uma cidade que pulsa, incentiva o fluxo de pessoas, acolhe o estrangeiro e celebra tradições. Há outra que isola, exclui o diferente e limita escolhas. Uma delas é Coimbra, a outra também. É assim que começa a reportagem que o Henrique França publicou esta semana. Henrique, esta é a segunda peça de uma série que chamaste Vai-se Andando. Sobre o que é esta série? Olá, Silvio. Olha, Vai-se Andando foi uma ideia que surgiu a partir de uma primeira pauta, que era uma pauta sobre passeios públicos em Coimbra. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu gosto muito de trabalhar as questões de mobilidade, e eu senti que tinha muito assunto para ser tratado, né? E num texto só ficaria muito longo. E levei para uma reunião de redação a proposta de fazer uma série só sobre passeios públicos, né? A qualidade dos passeios, o futuro dos passeios, quem sofre mais em usar esses passeios públicos em Coimbra. E nós concordamos com essa série, que foi para mim uma alegria, porque eu gosto muito de trabalhar com séries. E o Vai-se Andando, na verdade, foi uma sugestão assim, coletiva, né? Cada um foi falando o nome, isso é muito legal na coletiva. E é como se no Brasil a gente usa essa expressão, como diz assim, caminhando, né? Como é que vão as coisas? Tá caminhando, e aqui é vai-se andando. Então acabou ficando uma expressão local, né? Uma expressão portuguesa, para falar sobre os passeios públicos em Coimbra, né? O primeiro artigo
dá uma geral da situação dos passeios em Coimbra, fala um pouco sobre as cidades caminháveis, algumas características, né, e os desafios que a cidade enfrenta. Esse segundo agora é um artigo bem assim, de muita responsabilidade para mim, porque eu fui falar com pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, e aprendi muito ao produzir, a escrever esse artigo, ao entrevistar as pessoas. Gostei muito de conhecer algumas pessoas, né, da ACAPO, do Centro de Vida Independente, que eu não conhecia, e comecei a respeitar muito mais o trabalho deles e a ter um olhar muito mais aguçado, sabe, sobre a cidade a partir desse segundo artigo, né? Vamos ter outros 2 artigos ainda, né? Um sobre as prioridades de passeios que estão sendo implantados ou projetados para a cidade de Coimbra, e um quarto e último artigo, pelo menos para essa série por enquanto, que é sobre a situação das calçadas portuguesas, né? Algumas pessoas falam sobre a situação das calçadas portuguesas, né? E isso marca muito não só Portugal, como marca muito a imagem do país em outros países. Bom, mas eu não posso dar spoiler agora dos próximos artigos, tá? Mas quero dizer que nesse segundo agora que está saindo, eu aprendi muito. Espero que as pessoas que leiam também aprendam bastante, se sintam também como eu, muito sensibilizadas com o que vão ler, e comecem a encarar a cidade de um modo diferente, a partir dos seus passeios públicos. E esta reportagem, em particular, que cidade é que te mostrou? Fazias ideia das dificuldades por que passam estas pessoas que falaram contigo? Olha, como eu te falei, especificamente, esse segundo artigo me revelou uma Coimbra que eu realmente não tinha olhos para ela. Quando eu cheguei a Coimbra, eu já estou em Coimbra há 3 anos, né? Faço 3 anos no dia 15 de setembro exatamente. Quando cheguei a Coimbra, eu tinha um olhar muito apaixonado no sentido de ser muito perfeita, tudo no seu lugar, porque na cidade onde eu vim no Brasil, né, especialmente essa coisa da mobilidade é meio caótica, os passeios públicos não são respeitados, e eu sentia em Coimbra uma diferença imensa nisso. E eu confesso que a partir da produção dessa série de artigos do Vai Se Andando, eu já começo a olhar Coimbra de um modo diferente. Não apenas de um modo mais crítico, né? Sim, eu olho sim de um modo mais crítico, mas não reclamão, né? Que agora é uma cidade ruim ou que péssimas condições. Não é isso exatamente. Mas do ponto de vista de o quanto falta ainda para ser melhorada, sabe? O quanto é preciso se inverter a lógica, tirar a lógica do automóvel principalmente, e colocar a lógica nas pessoas. Coimbra, infelizmente, ainda não acordou para isso. O discurso está muito voltado para isso, mas aparentemente, né, as ações não estão voltadas para isso. Enquanto Coimbra e qualquer outra cidade do mundo não entender que a prioridade está nas pessoas e não nos automóveis, nós vamos estar ainda atrasados, né, nessas questões de mobilidade, de qualidade de vida. Então eu aprendi sobre isso nesse artigo e vejo hoje a cidade com outros olhos, com outras lentes, né? Eu fico brincando nas reuniões de redação que eu agora por todo canto que eu ando, eu fico olhando qual é a largura do passeio, se ele tem obstáculos, se tem carros estacionados em cima desses passeios, né? E você começa a ver como é difícil. E aí esse segundo artigo que eu fiz com as pessoas que têm dificuldade de locomoção, aí é que a coisa fica realmente gritante, né? Que eu, por exemplo, consigo descer 30 centímetros de um passeio público e ir para a estrada, depois voltar se tiver uma barreira, né? Se tiver uma raiz de árvore, se tiver um carro estacionado. Pessoas que andam de cadeira de rodas, pessoas cegas, essas pessoas têm muito mais dificuldade, se arriscam muito mais
né, do que eu, por exemplo. Então a gente se colocar no lugar do outro é fundamental para fazer uma cidade melhor. E eu espero que esse artigo, especialmente esse segundo, consiga sensibilizar as pessoas nesse sentido. Então, Coimbra para mim continua sendo uma cidade linda, uma cidade com potencial imenso, mas uma cidade que precisa acordar para inverter essa equação. A prioridade deve estar nas pessoas e não nos automóveis. É inacessível Coimbra para quem mais precisa de acesso. A segunda reportagem do Henrique França sobre mobilidade para ler em coimbracoletiva.pt. A terminar este primeiro Alta Voz, deixo algumas propostas da agenda da Coimbra Coletiva para os próximos dias. O Brew Coimbra é um evento que pretende matar a sede de cultura e de encontro. É um evento para criar comunidade à volta da cerveja artesanal e para contrariar aquela associação mais habitual entre Coimbra, os excessos estudantis e a cerveja quente do cortejo. A melhor coisa deste festival provavelmente é a cerveja, mas a seguir a isso há todo o programa de eventos, dos quais destaco 2 momentos dinamizados pela Coimbra Coletiva e que a Filipa Queiroz apresenta. Como já fomos tendo oportunidade de mostrar, nós achamos na Coimbra Coletiva que faz sentido saltar do ecrã e do endereço eletrónico e encontrarmos de facto a comunidade. Organizámos já um debate, uma conversa de café, um speed meeting, um jogo de verdade ou consequência na Feira do Livro de Coimbra. Foram todas experiências fantásticas, com casa cheia, e este fim de semana, e em jeito de despedida do verão, vamos voltar a fazê-lo. E em dose dupla. Vamos estar no Festival Brew Coimbra, no Exploratório, no Parque Verde, sábado, dia 10, às 4 da tarde, com um jogo, o Party and Cool. É uma adaptação do jogo Party and Company, com desafios de mímica, desenho, perguntas proibidas e perguntas e respostas, só que sobre a nossa missão, a do jornalismo de soluções como temática. Quem ganhar mais pontos ganha um pack de cerveja artesanal. No domingo, às 2 da tarde, vamos ter uma conversa muito interessante sobre sustentabilidade em festivais com o João Claro, fundador do Brew, mas também Catarina Barreiros, mentora do Cidade do Zero, e João Alexandre, venue manager da Super Boca Arena, no pavilhão Rosa Mota, e event manager do Festival Mel Marés Vivas. Vai ser uma conversa muito interessante e claro que vamos estar muito bem acompanhados neste festival inclusivo, cheio de coisas a acontecer, que convida as famílias, que está focado em promover o encontro, enquanto também ao mesmo tempo dinamiza o ambiente cultural da cidade, a economia local e a valorização do património gastronómico da nossa cidade. Então, de 9 a 11 de setembro, no Exploratório de Coimbra, este encontro vai reunir 25 cervejeiros e mais de 150 referências de cervejas artesanais nacionais e internacionais, com uma série de eventos que podem descobrir a partir do texto publicado na coimbracoletiva.pt. Tão interessante quanto a cerveja e os eventos é o facto de a organização anunciar que vai haver babysitting no local por 3 euros à hora. Dá para agendar previamente ou adquirir um voucher na bilheteira. A entrada é livre, mas quem quiser experimentar a cerveja tem de adquirir o copo desta edição do festival pelo valor de 3 euros. No domingo, entre as 10 e as 3h30 da tarde, há o primeiro encontro Ingleses do Centro, que mais não é do que um encontro de automóveis entre o Largo da Portagem e a Praça 8 de Maio, para quem gosta de automóveis clássicos como Jaguar, MG ou Austin Morris. No sábado de manhã, Érica Machado e Joana Corker, que são simultaneamente ilustradoras, multi-instrumentistas e cantoras, promovem o workshop Como se desenha a música. Nesta oficina, que acontece às 11 no Teatro da Cerca de São Bernardo, a dupla de ilustradoras vai conjugar a sua experiência nas bandas Spicy Noodles e Birds Are Indie com o seu percurso de trabalho na área do design e ilustração. O desafio é desenhar música, ao vivo e de forma colaborativa, privilegiando a experimentação e o traço livre durante uma performance musical. E é isto que de alta voz a Coimbra Coletiva tem para dizer esta semana. Descubra estes e outros olhares sobre a cidade em coimbracoletiva.pt e apoie este jornalismo de soluções.
Este podcast foi apresentado por mim, Silvio Santos, e contou com a participação da redação da Coimbra Coletiva, em especial do Henrique França, do Rafael Vieira e da Filipa Queiroz. A música vem do Pixabay e é da autoria de Coma Media. Então, até para a semana.